Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela vossa presença, sejam muito bem-vindos. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos uma mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na casa divina por longo tempo. Assim seja. E com esta prece do Salmo 23, nós encontramos no livro, por exemplo, no livro Voltei, já chama-nos a atenção para essa que é a única permanência, a única certeza na nossa vida, que é Deus. E nós temos o grande mandamento do Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas porquê então amar a Deus acima de todas as coisas? E se é esse o nosso dever, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, porquê que dedicamos tanto tempo, tanto espaço nas nossas vidas, tanto empenho nas nossas vidas, ao impermanente e ao incerto? Porque se só Deus é a permanência, se só Deus é tudo aquilo que existe, como é que nós dividimos o nosso tempo entre este permanente, aquele que está lá sempre, e porque é que nos perdemos tanto naqueles pequenos nadas que não levam a nada e muito menos a Deus? No livro, precisamente, Filho de Deus, Joana de Ângeles diz-nos que Deus é, em primeiro lugar, o nosso refúgio. Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Nunca se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, à espera. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre inteligente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber o auxílio. Isto tudo é Deus, isto tudo é a presença ilimitada de Deus na nossa vida. E podemos entender este amigo, este refúgio, como tudo aquilo que pode ser descrito, tudo aquilo que não pode ser descrito, tudo aquilo que pode ser criado e tudo aquilo que não pode ser criado. E é para essa presença ilimitada na nossa vida que nós devemos apontar os nossos esforços, os nossos olhares, os nossos esforços. E aquilo que o Espiritismo nos vai dizendo é que Deus não é um objeto de fé, mas é uma verdade que não pode ser negada. Mas se não pode ser negada, ela pode ser compreendida. Então, quando o Espiritismo expõe Deus, ou expõe que Deus não é uma crença, e nos convida a olhar o universo inteiro como uma manifestação desse ilimitado, dessa presença ilimitada, para o espírita, por exemplo, não interessa se os cientistas lhe chamam uma lei natural, ou se nem sequer têm um nome para essa realidade. Ou se é a totalidade das leis naturais, ou se é a totalidade dos elementos da tabela periódica, não interessa. O que interessa é que cada um sinta em si esse refúgio que está presente em tudo e em todos. Continua a autora. Ele propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes inspira-te antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis.
Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê, ou seja, Ele dá todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Lá está. Se Ele nos desse tudo de mão beijada, que mérito teríamos nós se não tivéssemos trabalhado para ter isso que queremos alcançar? Mas Deus não nos dá tarefas. Não há essa coisa, isso é no Vaticano, que nos dá tarefas, vai lá o fuminho e aparece um iluminado. Não é assim. Cada um, a única tarefa que nós temos na nossa vida é melhorarmos a nós mesmos. É amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é a única presença ilimitada, e amar os outros. Essa é a grande tarefa, é a única tarefa que Deus nos dá. E Ele abençoa-te, quer o busques ou não. Portanto, não há caminhos para chegar a Deus. Não há uns que sabem o caminho e outros que não sabem. Porque Ele está lá para todos. Religiosos, não religiosos, qualquer religião, não interessa. Contudo, se te levas em pensamento sintonizando com as suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Por tudo isto, ou neste resumo deste capítulo do livro de Filho de Deus, nós podemos perguntar a nós mesmos, e há uma pergunta que nós nunca podemos nem devemos calar em nós, que é: então, afinal, o que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer para mim? O que sou eu para Deus? Não é o que Deus quer para todos, porque isso nós já sabemos. Ele quer que todos nós alcancemos a perfeição. Mas o destino dos outros, o que os outros fazem, não nos interessa nada. Interessa-nos o que nós fazemos. Então, o que é que Deus quer para mim? Porque se todos temos o mesmo destino, digamos assim, o mesmo objetivo de evolução, o que vai mudar é as nuances. É a forma como nós trabalhamos na nossa seara. Porque a seara de Jesus somos nós mesmos, por isso é que Ele é o governador do planeta. Então, no capítulo que dá o mote para o trabalho de hoje, que se chama precisamente Incerteza, e há um outro capítulo que é Impermanência, neste livro Impermanência e Imortalidade, diz-nos o seguinte: a problemática da impermanência é o desafio essencial para ser solucionado. Eu, quando li isto a primeira vez, soou-me familiar de algum modo, mas pensei, caramba, essencial? Então, porquê que esta coisa da impermanência é assim tão importante para nos virem aqui a dizer que é o desafio essencial para ser solucionado, de modo que o permanente mereça a atenção e estimulação, bases de segurança para o seu desenvolvimento e realização? Isto parece assim um bocadinho filosófico, mas basicamente o que nos está a dizer é que se nós não resolvermos este problema de lidar com a impermanência, nós não vamos conseguir chegar ao nosso amigo, ao nosso refúgio que é Deus. Então o que é isto da impermanência? Tudo o que está relacionado com a matéria. Que é tudo provisório. É tudo transitório. Só há uma coisa que permanece sempre: Deus e o Espírito. E mais à frente, no capítulo com o título Impermanência, vai-nos dizer que o único permanente é Deus e é o Espírito. Mas para eu conseguir chegar a isto, eu tenho que me elevar, digamos assim, em relação ao impermanente. Ao corpo, à personalidade, às minhas próprias ações, às ações dos outros. É claro que eu tenho que lidar com tudo isso para ir aprendendo. Mas não pode ser esse o meu foco. Porque tudo isso vai se relacionar com o pior inimigo da nossa evolução, segundo o livro dos Espíritos, que é o interesse pessoal. Então, quando nós fazemos coisas baseadas no interesse pessoal, estamos no impermanente, não estamos a apontar para o permanente. Ok, chegar ao permanente, chegar a Deus, chegar ao nosso refúgio, é do nosso interesse, mas enquanto espírito, não enquanto interesse
da Filipa com 1,63 m ou do Carlos com 1,00 m não sei quantos. Não é esse o objetivo. Então, o que nos diz aqui é que a visão desta impermanência demonstra que tudo o que tem a ver com a matéria é, na verdade, irreal. Até esta parede, que é sólida, à partida. Mas se formos analisar com mais cuidado, mais afinco, vamos perceber que aqui está a energia. E há aqui muitos pontos que não têm consistência, vamos dizer assim. Então, o avanço do conhecimento, diz-nos aqui, da matéria, mostrou que tudo o que existe na forma percebida, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, é um engano do entendimento e da sensação. É por isso que uma escritora que eu gosto muito, mas que não sei dizer o nome porque ela é nigeriana, qualquer coisa Achebe, uma coisa assim, ela fala nos perigos das histórias únicas. Porquê? Porque aquilo que os meus olhos veem é apenas uma parcela. É sempre só um lado da coisa. É só um lado da realidade. Ou, às vezes nem chega a um lado, é só um pontinho, muito pequenino. Isso, estamos no âmbito do impermanente, daquilo que não tem substância, que não é real. Eu não posso apoiar nisso. É como ir sentar-me numa cadeira de cartão. Ela até pode ser muito bonita, mas provavelmente eu vou me esticaçar no chão. Um filósofo, ainda antes ainda antes de Sócrates, portanto, antes do cristianismo, no período pré-socrático, Anaxágoras, ele dizia isto mesmo, que tudo quanto é materialização, tudo o que existe é materialização do invisível. É aquilo que nós no Espiritismo aprendemos, que o que temos aqui no planeta Terra é uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual, uma cópia mesmo muito mal feita. Por isso é que, por exemplo, quando nós vemos alguém próximo que desencarna, quando vemos alguém próximo a ficar doentes, nós, aquilo que pensamos, a minha mãe dizia-me, eu não tive a oportunidade de a conhecer, foi muito pouco tempo, mas a minha mãe dizia-me, olha, a minha mãe diz que quando ouvires uma ambulância a passar, ela dizia-me assim, diz, Deus cura e proteja quem lá vai. E eu ainda hoje, a minha mãe disse-me isto quando eu era criança, ainda hoje, quando ouço uma ambulância, Deus cura e proteja quem lá vai, sai-me automaticamente, Deus cura e proteja quem lá vai. Porquê que nós dizemos isto? Porque podemos ser nós. No outro dia podemos vir a ser nós a ir na ambulância. E também queremos a proteção e a ajuda de Deus quando lá estivermos. Não é? Então, quando vemos um desastre a acontecer, temos que lembrar que também pode acontecer na nossa vida. Também nos pode, não é só aos outros. Não é? Essa lição mostra-nos que o que é importante quando nos focamos no permanente é nós estarmos conscientes, estarmos atentos. E por isso certificarmos de que oferecemos a ajuda que queremos receber um dia, se fôssemos nós naquela situação. E isso é amar os outros, o próximo, como a nós mesmos. Eu pus aqui umas imagens, que se calhar vocês, não sei se reconhecem ou não, eu sou fã do filme do Gladiador, já saiu o segundo, assim ainda não viram, e eu quando estava a pensar nisto, estava a reparar em algumas, nas imagens do filme, e vocês vão achar piada a este pormenor, que é, isto é um bocado de análise mais de semiótica, não é? Mas se nós formos ver as personagens dos gladiadores, se formos ver a linguagem corporal, e mesmo o foco da câmara do realizador vai estar muito focada na posição das pernas. E vocês vão agora pensar, o que é que isso tem a ver para aqui, Filipe? E eu depois lembrei-me, quando estava a recolher estas imagens do filme, eu lembrei-me que, por exemplo, na tradição védica oriental, numa das vertentes, eles têm uma figura que é um touro. E o touro tem, se for saudável, não tem problema nenhum, tem 4 pernas, não é? 4 patas. Tem 4 patas. E na simbologia, é uma cultura com simbolismo muito rico, nessa simbologia, as 4 patas do touro representam as 4 eras do tempo, da civilização. Então a primeira pata significa a primeira
representa a primeira era, que é a era da harmonia, em que toda a humanidade está empenhada nas virtudes. A segunda parte será aquela que nós estamos a viver agora, segundo eles, que é a era da escuridão, das confusões, dos conflitos, das guerras, das incertezas. E, curiosamente, nessa era da escuridão, segundo essa tradição, há uma única preocupação para a humanidade, que ainda não está no nível em que se possa dedicar às virtudes, que é com a veracidade daquilo que acontece. Então, as patas do touro representam os fundamentos daquilo a que nós temos que nos empenhar no tempo em que estamos a viver. Este conceito antigo, ou esta analogia com esta visão, pode-nos servir para o momento presente, sobretudo quando nós estamos num mundo tão confuso, com mudanças tão rápidas, e ajudar-nos a distinguir aquilo que é verdade. Porque aquilo que é verdade nos dias de hoje tornou-se cada vez mais difícil de perceber. Não é só as notícias falsas ou as fake news e o excesso de informação. Então, o discernimento do que importa no desafio da impermanência, de chegarmos a isso que é impermanente, daquilo que estamos a lidar sempre que é o impermanente, é uma chamada, um aviso para permanecermos firmes no nosso compromisso com a verdade. Que verdade? Falámos logo no início. Deus. Porque existem várias formas de nós sermos o tal instrumento da nossa paz. E há uma história, há uma lição que estas histórias do Gladiador, de que eu sou fã, nos ensinam, que é, por vezes, não sei se vocês forem familiares com a história do Gladiador, quer do primeiro, quer do segundo, vão entender. Dizer não a algo que contraria os nossos valores é muitas vezes o maior sim que nós podemos dar a nós mesmos. Sobretudo, isto no contexto da nossa busca por aquilo que é permanente, por Deus. E temos várias ferramentas, nós falamos aqui nas várias palestras espíritas, nós vemos várias ferramentas com que nós podemos fazer isso. A tentar aceder a essa sabedoria que surge não da nossa perspectiva individual e limitada, mas dessa inteligência maior que é a própria vida. E que é muito maior do que aquilo que a nossa mente consegue alcançar. Porque a nossa vida, volto a dizer, é que é a verdadeira seara de Jesus. Por meio do autoestudo, do melhoramento, do autoburilamento, nós vamos cultivando o discernimento necessário para reconhecer e manter essa sabedoria interior, para cultivá-la mesmo nos tempos mais turbulentos. E sim, nós podemos confiar no conhecimento que reside no nosso coração, para guiar as nossas ações. Se estivermos sintonizados, claro. Se conseguirmos criar no nosso interior essa clareza dos valores que nos guiam, então nós conseguimos tornar-nos pontes vivas entre essa sabedoria permanente que é Deus e o nosso mundo. E ao fazer isso, nós ajudamos a estabilizar a tal pata do touro, não é? Que é do bem comum. Não apenas para nós mesmos, mas para todos. E então estamos a amar a nós e aos outros ao mesmo tempo. Então, que possamos ver estes tempos que estamos a atravessar não apenas como um momento de dissolução, com toda a destruição que está aí à nossa volta, mas como um convite para cada um de nós participar nessa regeneração e fazer a nossa parte. O que é que eu posso fazer dentro daquilo que Deus quer de mim para melhorar um pouco o mundo? Pela nossa dedicação à verdade, que possamos ser nós também um contributo para fazer renascer essas virtudes no mundo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala no homem de bem, está-nos a dizer isso mesmo. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim,
se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Por isso é que no livro dos Espíritos nos pergunta, então, mas se nós temos, nos pergunta, Kardec perguntou, então se todos nós temos que chegar a tal perfeição, porquê é que temos que nos esforçar agora? Vamos lá chegar e vamos. Kardec deu aqui a volta ao prego. E o Espírito de Verdade respondeu, para vos poupar sofrimentos e expiações. E nós aqui vemos a benevolência de Deus. Novamente, a tal pergunta que nós não podemos calar em nós. O que Deus quer de mim e o que posso eu fazer para o mundo em que vivo? E o tal capítulo do livro de estudo desta noite diz-nos: permanentes são os espíritos e a sua especial constituição energética, porque são criados por Deus, a eterna causalidade avança sem cessar. Mesmo nesse processo, experimenta impermanências especiais que equivalem com sublimação da energia que se subtiliza incessantemente. O que é que isto nos diz aqui? É que eu, sendo impermanente enquanto espírito, ainda assim, eu preciso de lidar com o impermanente. Eu preciso lidar com o transitório. Eu preciso lidar com o passageiro, com o temporário. Porquê? Porque estou a aprender ainda. E é através dessas lições, dessas aprendizagens, que eu vou subtilizando e afinando a minha capacidade de me sintonizar com o tal permanente, com Deus. E no capítulo das leis morais, da terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec tem uma nota muito interessante logo no final, que é: muitas faltas que cometemos passam-nos despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúdo a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o motivo dos nossos atos. O que é que eu disse há pouco? Qual é o principal obstáculo à nossa evolução? O interesse pessoal. Com que objetivo eu estou a agir de determinada forma? E depois, Kardec dá-me aqui um reversado. A mim, particularmente, gosto muito de frases do tipo interrogativo. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Então, nós não nos questionamos a nós próprios. É possível nós melhorarmos sem nos questionarmos, sem questionarmos o móvel das nossas ações? Sem questionarmos aquilo que estamos a sentir realmente? Porque se o fizermos, vamos ter que procurar as respostas. Por um sim ou um não que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Porque se eu for realmente sincera, perguntar porquê é que eu faço isto, porquê é que eu disse aquilo, porquê é que eu fiz e aconteci, e quiser realmente saber a resposta, eu não tenho muito como fugir. Mas porquê é que isto é importante? Novamente por causa do impermanente, do temporário. Qualquer experiência na matéria tem lacunas, tem falhas. E se tem falhas, isso leva-nos a uma indagação, a um questionamento, a um exercício de compreensão, de examinar aquilo que realmente quero e aquilo que na prática eu acabo por fazer. Porque às vezes as coisas não combinam. Eu até quero uma coisa, mas eu até quero alimentar-me bem, mas acabo sempre por ir para o chocolate. Se o que quero é o permanente, se o que quero é ir para Deus, ao sentir Deus, ao conhecer Deus, ao aproximar-me de Deus, ao viver de acordo com as leis de Deus, e Ele não precisa de ser produzido, não há nada que eu faça que vá criar Deus, eu não vou acrescentar nada a Deus, independentemente daquilo que faça. Qualquer outra busca que eu tenha na minha vida perde significado e perde importância, e eu ganho distanciamento para poder não ser tão movida pelo ego.
Porque o ego vai-me agarrar às experiências do transitório, do permanente. Desculpem, do impermanente. Agora, se eu me foco nisto, se eu me foco neste discernimento entre aquilo que é temporário e aquilo que não é, entre o que é permanente e o que não é impermanente, eu vou ver que todas as outras buscas que eu tenha no mundo são insuficientes. A pilha vai sempre acabar. Vai ter os seus ciclos. E isso vai gerar um natural desapego. Um desinteresse, no sentido de eu vou deixar de me identificar tanto com as coisas. Porquê? Porque Deus já é perfeito, já é plenitude. Eu não vou acrescentar nada à plenitude de Deus. Assim como se eu não fizer nada, eu também não vou tirar nenhuma plenitude a Deus. Então, quando nós deixamos de colocar as nossas expectativas e os nossos desejos, os nossos objetos, vemos essas realidades exatamente como elas são. Então, compreender o que tem valor e o que não tem valor absoluto é o primeiro passo que deve ser dado para que esse processo aconteça. O problema é que isto pode nos levar a vida inteira e pode nos levar várias vidas, não é? Porque como é que eu vou distinguir o valor absoluto daquilo que eu faço ou daquilo que eu não faço? Se às vezes a minha visão está tão toldada pelos interesses do meu ego. Se às vezes eu dou tanta importância àquilo que eu quero e que eu desejo e que eu acho que faço e que não faço e que digo, como? É que eu vou ver as árvores no meio da floresta. O universo sempre demonstrou em todos os tempos e prossegue a confirmar a fragilidade das referências ingênuas das doutrinas religiosas ortodoxas, bem assim de tudo quanto se pode observar, desmentindo essa certeza predominante. A dúvida passou então a governar o pensamento e, enquanto o conhecimento tem avançado no rumo das origens, mais detectam os erros crassos das imposições dominantes. Nós vemos isto. Nós vemos isso hoje até na nossa sociedade. Quando se cria um discurso de medo, não é? Um discurso baseado no controlo, ter que controlar, nós sabemos que a seguir é o reforço do quê? Do autoritarismo. Da tirania. Isso acontece, a história está cheia de exemplos disso. Também acontece nas nossas casas. Acontece até na educação das crianças. Não comas açúcar, não comas açúcar, não comas açúcar. O que é que a criança vai querer comer? Para que uma fé religiosa, por exemplo, possa apresentar a verdade e propor certezas, deve fundamentar-se na exposição filosófica dos seus conteúdos, nos métodos e resultados da investigação científica e na análise racional dos seus parâmetros. Fundamentar-se em conteúdos que avancem com o pensamento, sem alterar as suas estruturas essenciais, constitui o recurso filosófico mais eficaz para enfrentar a razão na sucessão dos tempos, tornando-se uma fé legítima, conforme definiu Allan Kardec, referindo-se à crença verdadeira, aquela que é defendida pelo Espiritismo. A crença verdadeira, não vou entrar muito por aqui, a diferença entre crença e conhecimento, mas crença verdadeira, e não é à toa que está aqui esta expressão. Esta expressão veio até de Platão e de Aristóteles. A crença verdadeira é um conhecimento que foi comprovado. Esse é o objetivo do Espiritismo, quando nos fala, por exemplo, na fé raciocinada. Eu não vou cumprir porque sim, eu não vou acreditar porque sim, eu tenho que compreender aquilo que estou a fazer. E por isso é que questionar não é confrontar, nem afrontar, nem rebelar-se. Questionar é querer saber. Mal é quando nós não podemos fazer perguntas. Sem uma pergunta, nunca há aprendizagem, nem conhecimento. E um exemplo no Evangelho que nós temos desta questão do impermanente e do permanente, nós conhecemos esta passagem em que Jesus está em Betânia, na casa de Lázaro, e está ali a confraternizar com os discípulos, e Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, havia saído e foi a uma loja de perfumes e de óleos essenciais e comprou o melhor óleo que havia nessa loja.
E completamente comovida na sua devoção, ela veio, o que é que ela fez? Derramou esse óleo nos pés e no cabelo de Jesus e limpou-os e enxugou-os com os seus próprios cabelos. Só que as pessoas presentes naquela sala, discípulos incluídos, e 2 sacerdotes que lá estavam, não estavam muito virados para a questão do permanente. Não estavam muito virados para a questão de Deus. Estavam mais interessados nas questiúnculas, no estar certo. Quem é que está certo e quem é que está errado? E impermanente, temporário, como se se interessasse para alguma coisa. E por isso é que Jesus diz, perante um ato de fé e de devoção, e os outros começam a questionar Judas e o tal sacerdote. Ei, como é que ela foi desperdiçar tanto dinheiro num óleo tão bom, de tanta qualidade, para desperdiçar aqui no cabelo e nos pés de Jesus? Em que é que eles estavam a focar? No impermanente. Eles não se estavam a focar naquilo que importava. E Jesus diz-lhes prontamente, porque dais aborrecimentos a esta mulher? Primeiro, o dinheiro não era vosso, o que é que vos interessa o que é que ela fez com o dinheiro? Ela fez algo de belo em relação a mim. Reparem, ela fez algo de belo em relação a mim. Eu fui ver este verso em várias traduções, inclusive na mais recente que nós já temos em português, dos 4 Evangelhos de Frederico Lourenço, e esta palavra belo. Curioso a utilização desta palavra belo aqui. Porque a devoção de Maria a Jesus, os outros estavam preocupados com o valor monetário do óleo, do que ela gastou e no que se podia fazer. Ninguém se tinha lembrado dos pobrezinhos até então, mas como ela gastou dinheiro num óleo, já toda a gente se lembrava dos pobrezinhos. E Jesus focou-se no quê? No belo, no permanente, naquilo que fica. Então Jesus apela-nos para atendermos ao permanente. Como decorrência da incerteza nas mentes, e agora vemos o que acontece, vimos aqui um caso particular da Maria, vamos ver o que acontece quando nos focamos demasiadamente no impermanente enquanto civilização. Como decorrência da incerteza nas mentes, nasceu o relativismo dos valores morais. E nós sabemos a confusão que para aí vai sobre o que é certo e o que é errado em cada país, em cada sociedade. Bem como dos procedimentos éticos que não podem submeter-se a padrões ingênuos, elaborados por obscurantistas nem desregrados decorrentes dos utilitaristas e gozadores. É a própria ciência hoje em dia que está a demonstrar a relatividade do conhecimento sobre esta verdade permanente. É a própria ciência hoje em dia que está a reconhecer que há coisas além do campo da percepção finita do ser humano. E isso já o Espiritismo nos veio dizer no século XIX, já há muito tempo. O Espiritismo, conforme delineado na codificação pelo eminente Kardec, apresenta-se com todas as características exigíveis para eliminar a incerteza em torno da realidade do ser espiritual que todos somos, da sua pré-existência ao berço e da sua sobrevivência ao túmulo, acenando com excelentes possibilidades para alcançar a plenitude ainda na jornada terrestre, prolongando-se pela sucessão dos tempos na imortalidade. Um exemplo muito claro aqui que nós temos é a reencarnação. Ainda há pouco tempo falava com um psicólogo, a entrevista saiu no Jornal Espírita, e ele dizia que a psicologia, por exemplo, vai remeter tudo o que nós fazemos para a infância. Todos os problemas que temos na vida adulta têm uma origem na infância. Porquê? Porque não se coloca a hipótese da reencarnação. É verdade que muitas coisas que nós fazemos no presente têm a ver com traumas que nós tivemos na infância. E muitas vezes com inseguranças que nós temos. Muitas vezes eu sou muito controlador, se calhar tem a ver com alguma insegurança que eu tenho em mim, de base, por algum motivo. Mas como não se põe ainda a hipótese da reencarnação, então utiliza-se um espaço temporal que nós conhecemos, da infância ao túmulo. Mas há muito mais coisas que o Espiritismo nos traz e que nos justifica as nossas tendências, de onde é que elas vêm. Porque é que às vezes nós passamos uma vida inteira e não as conseguimos domar. Um sociólogo que eu gosto muito, Edgar Morin, um pensador contemporâneo,
Ele diz-nos: o conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta pronta a consumir, tipo supermercado, que pode ser utilizada sem que a sua natureza seja examinada. Novamente, eu tenho que examinar aquilo que me é servido. Da mesma forma, o conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade primeira, que serviria de preparação para enfrentar os riscos permanentes do erro e da ilusão que não cessam de parasitar a mente humana. De onde é que vêm estes riscos do erro e da ilusão que parasitam a nossa mente? De onde é que vêm? De um foco excessivo no impermanente, no temporário, na matéria, no perecível, naquilo que vai acabar mais cedo ou mais tarde. Trata-se, então a nossa tarefa é armar a nossa mente no combate vital rumo à lucidez. O que é esta lucidez? Temos aí a palestra do Raul Teixeira sobre isso. A lucidez é nós termos cultivarmos este exercício constante de distinguir o que é permanente do impermanente, o que é temporário do que é perecível, do que é absoluto daquilo que é relativo. Só que nós temos aqui um obstáculo grande, que tem a ver também com a nossa psicologia. É que nós temos um cérebro preguiçoso. O cenário parece bem, não é, Isabel? Nós temos um cérebro preguiçoso. Num livro, Oscilações, desvendando o viés do inconsciente, fala-nos da sobrecarga de informações que nós temos e que isso cansa muito o nosso cérebro, deixa-o muito cansado e muito confundido. E isso faz com que nós observemos o mundo como se tivéssemos os óculos escuros postos. O mundo tem a sua cor, não é? Às vezes, quando estamos a passear ou a caminhar com óculos escuros postos, a mim acontece, por exemplo, se estou a caminhar junto ao mar, com óculos escuros, eu muitas vezes tenho que tirar os óculos escuros só para voltar a ver a cor real do mar, porque com os óculos escuros aquilo fica assim um bocado uma coisa esquisita. Então, com o nosso cérebro acontece-nos isso. Nós observamos apenas partes do mundo. Às vezes achamos que sabemos ou ouvimos tudo. Por causa disto, por causa desta natureza do cérebro, nós temos a tendência de observar o que é repetitivo. E vamos guardar na nossa memória precisamente aquilo que se vai repetindo. E vamos tirar conclusões a partir daquela pequena fatia que nós conseguimos ver. Um exemplo prático. Eu vou ver ali o pôr do sol lá abaixo à marginal e eu vejo de facto o sol a baixar e a desaparecer por trás do mar. Mas será que o sol se põe? O sol agora vai descansar? Não. Não há pôr do sol. É uma ilusão de óptica. É uma ilusão nossa. Assim como o azul do céu é uma ilusão. Não é azul de facto. Mas nós vemos o azul. O truque do cérebro preguiçoso. Então tudo isso vai criando um fluxo que reduz a quantidade de informações que nós recebemos. E evita que nós consigamos compreender realmente as lacunas daquilo que nos está a ser mostrado. É preciso um grande esforço cognitivo da nossa parte para mudar os atalhos que o cérebro vai fazendo. Por isso é que nós temos tendência a fazer os mesmos erros, a cometer os mesmos erros. Quando vemos um padrão a acontecer, nós percebemos que já caímos outra vez na mesma coisa. E nós, por causa disso, nós somos mais propensos a cair sempre nos mesmos padrões de ação e de comportamento. Porquê é que eu tomei a resolução a 1 de janeiro que ia fazer isto na minha vida? Estamos a 17 de janeiro e isso ainda não aconteceu. E já voltei a repetir uma série de erros. Não temos o nosso cérebro a nosso favor. Mas temos a vontade. Exercício da vontade. Como é que eu dou umas más tendências? Diz-nos no Livro dos Espíritos. Basta um pequenino esforço da vossa parte. Um bocadinho de vontade. Esta tendência que o nosso cérebro tem de ir sempre para aquilo que é conhecido, para repetir padrões, chama-se um viés de confirmação, que é a nossa tendência de confirmar aquilo em que já acreditamos.
em vez de tentar mudar a nossa forma de ver e de fazer as coisas, incorporando novas ideias, novas informações. Por isso é que não questionamos, por isso é que deixamos de fazer perguntas. E muitas vezes nós insistimos, isto está no livro, é dito pelo cientista, muitas vezes nós insistimos nestes vícios de comportamento, repetindo os nossos erros devido a um efeito do ego, que nos vai levar a reforçar as nossas crenças pré-existentes e a não questionarmos, que era o que Santo Agostinho nos aconselha a fazer. E esquecemos muitas vezes isto que este historiador diz, que a informação é a cola que une as partes de uma rede. E muitas vezes nós deixamos de aprender com os erros do passado e continuamos a repeti-los. Não é que os erros em si sejam maus, os erros, eu já disse muitas vezes, são degraus para nós aprendermos, para nós conhecermos. Ninguém aprende sem errar. Mas quando falamos do nosso pensamento, do nosso comportamento, das nossas decisões, aí é falta de vontade, uma falta de esforço, porque nós só vamos conseguir mudar realmente quando houver uma mudança, um salto cognitivo em nós, para conseguirmos alterar aquele comportamento. E reparem que o nosso cérebro até tem neurónios que controlam os erros que nós fazemos. Até isto nós temos. Bom, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Então o tal do permanente, do absoluto, é algo que nós não conseguimos apreender totalmente. Para isso, porém, é necessário, diz-nos Emmanuel, que os irmãos em humanidade mais velhos na experiência e no conhecimento aprendam a ter paz consigo. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Então, Emmanuel já sabia aquilo sobre o cérebro, aquelas coisas todas do cérebro que só se descobriu agora no final do século XX. Registramos certas informações de longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e, sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. E isso extravasa para as nossas relações. E por isso é que no Evangelho nos sugere a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se. É esta a receita que o Evangelho dá para nos relacionarmos uns com os outros. O tal amar aos outros como nós mesmos. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. E voltamos ao capítulo da impermanência, quando o evangelista João informou que Deus é amor, estabeleceu um paradigma de permanência real, porque se encontra em todo o universo, como harmonia, antes e depois do tempo e do espaço. Peço desculpa pelas graves. A impermanência de tudo e de todos, a morte e o renascimento, cessam quando o espírito liberado da conjuntura do ir e vir alcança a plenitude de consciência e pode contemplar a permanência divina. O tal refúgio. Porque o bem comum ensina que cada semente intencional que plantamos floresce nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Porque nada cresce isoladamente. Ainda esta semana, cientistas da Universidade do Minho descobriram que até neurónios no nosso cérebro que se pensava que lutavam uns contra os outros, que trabalhavam em antagonismo, no final trabalham em conjunto, em parceria.
Mas para isso é preciso uma intenção forte. E cumprirmos o nosso dever, a nossa única tarefa, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é em relação ao todo também. Mas o crescimento dessa intenção depende da forma como cultivamos o nosso solo, que é a interação entre a nossa vida interior, o permanente, e a nossa vida exterior, o impermanente. Vou passar esta parte aqui. E por isso é que Jesus nos aconselhava que não nos afadigueis, ou o Evangelho nos aconselha, não nos afadigueis pela posse do ouro, ou seja, não vos afadigueis pelo impermanente, por aquilo que passa, pelos pequenos nadas, pelas quesílias. Afadiguei-vos sim, colocai todo o vosso empenho no que é, para discernir o que é impermanente e incerto, pelo que é permanente, pelo que está sempre lá. E isso é Deus. E por isso Jesus dizia aos seus discípulos, quando os mandava falar sobre o seu Evangelho: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Esta foi a bibliografia que nós utilizámos para o trabalho de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos então fazer a nossa prece. Fazendo uma respiração mais profunda. Vamos visualizar a figura de Jesus, conforme ela existe no nosso coração. E vamos pedir a Deus, Nosso Senhor, que nos faça instrumentos da sua paz. Vamos agradecer ao plano espiritual da casa todo o amparo, toda a ajuda, e rogar-lhes por misericórdia para todos nós, para o amparo a todos aqueles que aqui aportam das formas que forem. Vamos então fazer uma respiração mais profunda novamente, preparar-nos para a segunda parte dos trabalhos e dentro de nós encontrar esse campo fértil em que possamos, com toda a intenção, com todo o coração aberto e receptivo, encontrar na floresta da nossa vida essa clareira de luz e que esse pontinho de luz floresça em nós mesmos, para que possamos focar sempre a nossa visão no permanente, em Deus e em nós mesmos enquanto servidores unicamente de Jesus. Agradecemos mais uma vez aos benfeitores e amigos espirituais desta casa. A eles lhes pedimos licença para nos retirarmos, para passarmos à segunda parte dos trabalhos, mantendo sempre o nosso pensamento elevado e colocado aos pés do Nazareno. Muito obrigada a todos. Muito obrigada em especial
a todos os trabalhadores que garantem a limpeza da casa. Hoje, estamos no início do ano, gostava de agradecer particularmente à Dona Emília e ao Sr. Faria por garantirem essa mesma limpeza da casa. Muito obrigada a todos. Continuação de uma boa noite. Obrigada.